Fala galerinha, boa noite pra você no canal. Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista. E agora, Barcelona, vamos falar dos apoteóticos de Hansi Flick, dos absolutos de Hansi Flick, tá bom? Na noite dessa quarta-feira, o Barcelona ele enfrenta na Catalunha o Borussia Dortmund. Era um dos maiores favoritos na minha concepção nos confrontos das quartas de final. Acho que Barcelona e PSG eram os maiores favoritos. Os outros confrontos eu enxergava com mais equilíbrio, né? E como é bonito ver o Barcelona de Hansi Flick jogar bola. O Hansi Flick ele já faz uma temporada absoluta ali no Bayern de Munique em 2020, ganha tudo, coloca tudo debaixo do braço. Ele vai para a seleção alemã, não dá muito certo, volta e no Barcelona ele se reencontra de novo. E o Barcelona ele se encontra no melhor momento da temporada. Ele começa na trocação, depois no melhor momento da temporada o Barcelona meio que se encontra. Eu vou deixar aqui em cima o card com a escalação das duas equipes para o jogo, para a gente poder conversar sobre a respeito um pouquinho, tá bom? Um Barcelona que vem com o Chesney, ele joga com o Ruud Koundé, né, na lateral, o Pau Cubarsí na zaga e o Inigo Martínez. E na outra lateral ele joga com o Baldé. Ele vai numa trinca de meio de campo com o Frank de Jong, com o Pedri e com o Fermín Lopes, já que o Dani Olmo está machucado. Detalhe, o grande nome da próxima geração, né, um dos ótimos nomes que é o Gavi, ele sequer está jogando. Ele está no banco do Barcelona. E aí tem aquela trinca de ataque que está fenomenal esse ano. A gente fala de Robert Lewandowski, a gente fala de Lamine Yamal e a gente fala do Rafinha, né? Do brasileiro Rafinha. O Borussia, ele vem, né, com o time com o Kobel no gol. Na lateral direita joga o Ben Sebaini, na lateral esquerda joga o norte-americano Ryerson. Aí na zaga você tem o Anton e você tem o Henry Can fazendo a posição como zagueiro. Aí você tem Félix Nmecha no meio de campo, o Chukwuemeka, né, jogador também como segundo volante ali, o Brandt jogando como camisa 10, e aí você tem a trinca de ataque com o Boris Gittens, o ADM e o Guirassy, né, o Guirassy jogando no comando de ataque. E desde o primeiro minuto, o Barcelona ele é absoluto, ele é soberbo, ele é soberano. Né? O Barcelona ele controla o jogo com determinada facilidade, até o lance do primeiro gol. Antes do primeiro gol, o Yamal ele já quase marca um gol de placa, né? Finta um, finta dois, e quase marca uma pintura. Tem o lance do primeiro gol, que é o gol do Rafinha. Né? A bola do Pau Cubarsí ela já ia entrar, né? E o Rafinha acaba dando aquele totozinho ali em cima da linha. Aí eu escuto gente falando assim, olha, o Rafinha ele tirou o gol. Né? Eu até vou defender o Rafinha nessa questão, porque quando o lance acontece naquela velocidade, quando o lance acontece, o jogador ele não tem uma noção total de espaço à sua volta. Né? Então ele não sabe se alguém pode estar chegando, se alguém pode estar tirando a bola, se não pode estar tirando, ele simplesmente complementa o lance ali para o gol. O Barcelona faz 1-0, um jogo que já estava fácil, já estava controlado para o Barcelona. O Barcelona continua martelando, o Barcelona continua procurando. Né? O jogo termina 1-0 no primeiro tempo. O Rafinha se encontrando muito bem com o Leva no comando de ataque. Né? E vem o segundo tempo. Quando vem o segundo tempo, já começa com 2-0, com o gol do Leva. Passe do Rafinha, muito bom. E o Borussia meio que se perde. Ele já estava com dificuldades. Ele digamos que vai para as cordas. O Barcelona já faz o 2-0, já faz o segundo gol. Uma bela jogada. Acho que o cruzamento, se eu não me engano, é do Yamal. Encontra o Rafinha só escora de cabeça. E o Leva tem aquela bola que todo camisa 9 gosta. Né? A bola está em frente ao gol para ele. Gol vazio, ele só precisa complementar o lance. Segue a jogada, nós temos o terceiro gol, uma jogadaça, uma ótima jogada, acho que é do Fermín, pro Leva, que chega chapando, né, ele chega batendo de primeira, marca o terceiro gol, o Kobel não tem muito o que fazer,
tá? Não tem muito que realmente coube fazer. Estava sendo um bombardeio do Barcelona. E no final do jogo seria um pecado a gente não ter um gol do Yamal. O Yamal, pra mim, ele é um dos melhores jogadores da partida. Ele dita o ritmo da partida. Ele é um jogador que é praticamente um world class, é um jogador de classe mundial. E a gente está falando de um garoto que tem praticamente 30 participações em gols na temporada pelo Barcelona. É algo muito grande. Que sequer fez 18 anos ainda. O Yamal sequer fez 18. O Yamal não pode dirigir. Né? O Yamal ele não pode entrar numa boate, por exemplo. O Yamal é um garoto. E o Yamal ele faz o que ele faz pelo Barcelona. Final do jogo, o Rafinha encontra o Yamal num contra-ataque. Rouba a bola, encontra o Yamal. O Yamal simplesmente dá um biquinho para tirar o Kobe da jogada. Ele só trisca, dá um toquinho, né? Um famoso totó. E o Barcelona ele praticamente encaminha a vaga para a semifinal. Não vejo possibilidade quase que nenhuma do Borussia conseguir empatar o jogo, fazer 4 ou mais de 4 gols, mesmo que seja ali no Signal Iduna Park. Tá? Não consigo imaginar o Borussia, mesmo no Signal Iduna, conseguindo um resultado tão amplo para cima do Barça. E aí eu vou ditar o porquê. Né? Porque quando o Barça começa a temporada, ele começa muito na trocação. O Barça tinha um ataque muito forte. Era muito potente o ataque do Barça. Você tinha a Rafinha, você tinha a Dani Olmo, você tinha Leva, você tinha o Yamal. Só que o Barça se jogava muito no ataque e deixava a zaga exposta. Né? Os zagueiros ficavam muito expostos. Você tinha o Inigo Martínez, você tinha o Pau Cubarsí. Às vezes jogava também ali, ficando exposto também na dificuldade, o próprio Jules Koundé. E o Barcelona ele vai equilibrando as suas valências ao longo do fim da temporada. A temporada vai chegando no momento mais complicado, o Barça vai se equilibrando. Tanto que você pega ali na primeira parte da temporada, o Barcelona tem jogos apoteóticos. O 4-4 com o Atlético de Madrid, o 5-4 contra o Benfica. Os jogos que o Barcelona ele simplesmente troca, ele sofre, mas vai para a trocação, ele bate também ao tempo que sofre e acabava ganhando. Hoje a gente vê o Barcelona aplicando goleadas e goleadas sem ter tanto descontrole defensivo. O Barcelona ele mantém um controle absoluto, ele tem um ritmo cadenciado no meio-campo. O meio-campo do Barcelona, quando ele precisa segurar, quando ele precisa cadenciar o jogo, ele consegue. O meio-campo do Barcelona, quando ele tem que soltar o jogo, quando ele tem que habilitar a velocidade, ele também consegue. O Pedri e o Frank de Jong vão fazendo uma temporada maravilhosa, muito boa. O de Jong, acho que essa temporada ele está jogando tudo o que ele não jogou no Barcelona. O Dani Olmo ele se machuca e você tem o Fermin Lopes também jogando muito bem. Sempre que o Fermin entra, ele consegue ajudar o comando de ataque do Barcelona. Eu vou deixar aqui um card para a gente falar a respeito das estatísticas do jogo, para vocês terem uma pequena noção do que foi esse amasso. O Barcelona ele chuta 18 bolas, dessas 18, 10 foram no gol. O Borussia chuta 13 bolas e apenas 3 no gol. Né? Uma taxa de conversão muito menor. Acaba sendo muito mais simples até para o Barcelona. O Borussia até que tenta, tem um lance de um gol anulado do Bayer, né? Onde realmente estava impedido no segundo tempo. O Guirassy, ele fura numa bola ali no primeiro tempo que ele não poderia furar. Né? Era um lance que talvez mudasse. Acredito que não, porque com o controle que o Barcelona tinha do jogo, acho que seria só uma questão do Barcelona fazer o gol de empate e acabar virando. A impressão que dava era que se o Barcelona precisasse fazer 5, 6, 7, o Barcelona iria apertar e iria fazer. Tá? Vai muito bem. O Barcelona tem 60% de posse de bola. O Barcelona cria 5 grandes chances. Dessas 18 bolas, 10 são no gol. Ou seja, das 8 bolas, 4 bolas vão para fora apenas. O Barcelona tem 4 chutes bloqueados. E aí você vê a capacidade que o Hansi Flick tem e a qualidade dos jogadores de acertarem sempre o gol. Para o goleiro que enfrenta o Barcelona é um sofrimento. Tá? E aí a gente tem que falar desse rapaz aqui em cima, tá? Do Rafinha. O Rafinha pelo Barcelona, ele faz uma temporada de melhor do mundo. O Rafinha tem
48 participações em gols na temporada. Em gols, tá? A gente tá falando, não chega a ser uma temporada de Messi, nem uma temporada de Cristiano, mas é uma temporada muito boa, muito robusta. E além de ter uma temporada muito forte, o Rafinha ele tem uma Champions espetacular. A Champions do Rafinha é absoluta, é soberba. Ele chega aos números de Lionel Messi. E a gente está falando do Lionel Messi Prime, que é o Lionel Messi de 2011. Que é o Lionel Messi que em 11 jogos na Champions tem 19 participações em gols. 11 gols e 8 assistências. O Rafinha esse ano ele tem os mesmos 11 jogos. Vai ter possibilidade de fazer mais gols porque tem mais jogos. A competição acabou se esticando, aumentando. Ele tem 12 gols e 7 assistências. A gente está falando de 19 participações em gols no torneio. É algo muito grande. É o primeiro brasileiro artilheiro desde Neymar. O Rafinha hoje é artilheiro isolado. Você tem ali o top 3 com o Rafinha com 12 gols, o Leva com 11 e o Guirassy com 10. Então, ele é artilheiro isolado, ele é o maior artilheiro, ele é o maior assistente, ele vem fazendo uma Champions absoluta. Tá? Papo de se ele conseguir ganhar a Champions, é o melhor do mundo. Esse Barcelona, ele é tão incrível que ele não depende do Rafinha. Se o Rafinha estiver numa má jornada, você tem o Leva que está entregando. O Leva está entregando de novo mais de 20 gols por temporada, como ele sempre entregou na carreira. É um atacante de mais de 600 gols na carreira. Você tem o Yamal fazendo a temporada que faz, jogando a bola que está jogando. E é um time que não depende assim de um ou outro talento, como eu especifiquei, por exemplo, no caso ontem do Arsenal, que dependia muito do que era o Bukayo Saka, do Martinelli. Esse time do Barça ele é muito assim desprovido de dependência técnica. A fundamentação de jogo, o modo como o Barcelona é aplicado tecnicamente, ele se aplica, ele se espaça no campo, ele joga, ele é tático, ele entende o que ele tem que fazer, transforma esse Barcelona no time hoje mais mortal da Europa. Hoje não tem um time na Europa que jogue mais bola que o Barcelona. Hoje não tem no mundo um time que jogue mais bola do Barcelona. Barcelona de Yamal, Barcelona de Fermin, Barcelona de Leva, Barcelona do monstro sagrado Rafinha. Se irá ganhar a Champions, eu não sei. Tá? Não dá pra gente fazer nada mais a não ser conjecturar. Mas seria um prêmio pro ótimo futebol que o Barcelona do Rafinha tem jogado. Galera, muito obrigado, fiquem com Deus. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem o like de vocês, curtam, comentem, compartilhem, ativem os sininhos das notificações e amanhã a gente tem mais vídeo, tá bom? Meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista e fiquem com Deus.